Olá, pessoal! E para a nossa aula de História, a gente vai continuar falando sobre os meios de transporte. Vamos lá? A domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados nos transportes de pessoas e de carga. Depois, com a invenção da máquina a vapor, o transporte terrestre passou a ser realizado por trens, automóveis, ônibus e caminhões, entre outros veículos. O trem é um meio de transporte no qual uma locomotiva puxa vários vagões. A primeira locomotiva foi inventada há cerca de 200 anos. Ela era lenta e movida a vapor. Desde a invenção da Maria Fumaça aos dias atuais, os trens se modernizaram e ficaram mais velozes. O automóvel é o meio de transporte mais utilizado no mundo. Populares ou de luxo, os automóveis tiveram um grande desenvolvimento tecnológico desde a sua invenção. As primeiras bicicletas eram bem diferentes das que existem hoje. Eram de madeira, inclusive as rodas, e não tinha pedais. Atualmente, bem mais modernas, as bicicletas dividem espaço com outros meios de transporte. Desde a construção do avião idealizado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, o 14 bis, os avanços tecnológicos dessas máquinas voadoras não pararam de ocorrer. Por desenvolverem alta velocidade, os aviões percorrem grandes distâncias em pouco tempo. Lembrando que antes de todos esses desenvolvimentos, o homem era nômade e, portanto, o mecanismo de transporte era suas próprias pernas. Como eu disse semana passada, pessoal, os meios de transportes, eles vieram para facilitar a vida do ser humano, não é isso? Quem sabe, daqui a uns anos, a gente já não tenha carros voadores e motocicletas voadoras, não é isso? Para complementar o assunto, pessoal, eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? E vamos para a explicação. Bom, pessoal, vocês vão abrir o livro didático na página 130, tá bom? Vão abrir o livro didático de História na página 130, capítulo 7. Logo no início, né, isso a gente tem essas informações aqui, esses textos, tá bom? De carro de boi ao caminhão. Aí aqui tem algumas informações sobre o texto a seguir, que é uma música, tá bom? E vocês vão ler essa música. Logo após vocês fazerem a leitura desta música, ok, pessoal? Eu vou orientar vocês para responderem essas questões. Bom, a primeira questão diz o seguinte: a canção fala de qual mudança nos meios de transporte? Essa música fala de uma mudança no meio de transporte, não é isso? Mas qual é essa mudança? Que mudança é essa? De qual meio de transporte? Ok? A segunda questão. Segundo a canção, como eram as estradas por onde os vaqueiros conduziam a boiada antigamente? Né? Como é que eram essas estradas que os vaqueiros conduziam a boiada? Como é que eram as estradas? De que era feito? Como eram essas estradas? Ok, pessoal? A terceira questão. Como se dá o transporte de gado nos dias atuais? Cite um trecho da canção que justifica a sua resposta. Antigamente, o transporte de gado, de boi e de vaca era de um jeito. Hoje é de outro. Hoje em dia, como é que é feito esse transporte desses animais? Aqui no texto está dizendo. Aí eu quero que vocês procurem a partezinha do texto que está dizendo como é que é feito o transporte dos animais hoje em dia e escrevam aqui, tá bom? Se vocês já acharem que esse espaço aqui é pequeno, vocês podem escrever no caderno. Abram na matéria de história, ok? Coloquem a atividade do livro didático, coloquem a data de hoje e só precisa colocar as respostas.
Primeira questão, aí bota a resposta. Segunda questão, coloca a resposta. Terceira questão, coloca a resposta. Tá bom? Já na página seguinte, na página 131, vocês vão ler outro texto, tá bom? Transportes no Brasil hoje em dia. É um texto super fácil e é praticamente aquilo que eu já falei nas duas aulas, tanto ainda há pouco quanto na aula da semana passada, ok? Mas é necessário que vocês façam a leitura para o conteúdo ficar bem mais claro. Vocês vão fazer a leitura desse texto, logo após vão fazer a leitura das imagens, ok? Podem ler as legendas, tá bom? E em seguida, vocês não vão precisar fazer essas duas questões, tá bom? Professor, eu vou ler o texto mesmo assim? Pessoal, é preciso ler o texto, tá bom? Então, leiam o texto e logo após, não precisa fazer essas perguntas, tá bom? Aí pula para a próxima página. A próxima página, o texto ele vai continuar, aí continua lendo o texto, tá bom? Observa as imagens, as 3 imagens e responde as 3 perguntas. A primeira, converse com os seus colegas e o seu professor quais meios de transporte dão acesso ao município que você mora. Pessoal, vamos conversar agora. Quais são os meios de transporte que dá acesso à nossa cidade de São José da Laje? Navio, barco, helicóptero, avião, ônibus. Quais são os meios de transporte que trazem as pessoas para a nossa cidade? Que trazem vocês para a nossa cidade? Quando vocês vão viajar e voltam para a cidade, para São José da Laje, vocês voltam em quais meios de transporte? Quais são os meios de transporte que dão acesso a São José da Laje? Será que é avião, helicóptero, moto, carro, balão, navio, submarino? Quais são os meios de transportes? Pensem aí e coloquem a resposta. Nem precisa pensar muito, né? Quem já entendeu a pergunta já vai tirar de letra na hora da resposta. A segunda questão, pessoal, diz assim: consulte o mapa da página 37 e troque ideias com seus colegas. Não precisa ir para a página 37, tá bom? Não precisa. Letra A. Que meios de transporte poderíamos usar para chegar à cidade de Nova York, nos Estados Unidos, saindo de São Paulo? Se a gente estivesse em São Paulo e precisasse ir para os Estados Unidos, quais meios de transporte a gente poderia usar? Aí vocês colocam aqui, ok? A outra questão, letra B. Tomando como ponto de partida a cidade do Rio de Janeiro, que meio de transporte você escolheria para chegar a Lisboa, em Portugal? Se você tivesse que sair do Rio de Janeiro para Lisboa, em Portugal, em outro país, você usaria quais meios de transporte? É praticamente a mesma pergunta, né, pessoal? Ok? Aí vocês colocam aí. Seriam respostas diferentes se vocês fossem para a página 37, mas não precisa ir para a página 37, tá bom? Aí vamos para a página 133. Na página 133 tem outro texto, ok? Vocês fazem a leitura desse outro texto, ok? E depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão para as 2 últimas perguntas. A primeira, pergunte a um adulto, ou seja, seu pai ou a sua mãe, que você conhece na infância dessa pessoa, desse adulto. Como eram as estradas que chegavam até o município que você mora ou morava? Pergunte ao pai, à mãe, ao avô, à avó, como eram as estradas para chegar aqui em São José da Laje, ou na cidade que ele ou ela morava. Que meios de transportes eram usados? Qual era a diferença, né? Conversem com o adulto e coloquem a resposta aqui. Segundo, quais são atualmente as fontes de energia que movimentam os veículos que circulam nas rodovias? Vocês sabem que antigamente tinha carruagem, né? Era carroça, carruagem. E qual era a energia que puxava esse tipo de meio de transporte?
os cavalos, né? A energia dos animais. E atualmente, que tipo de energia é usada para movimentar os veículos? Aí vocês colocam aqui. Depois que vocês terminarem a atividade, tirem foto e mandem para mim, tá bom, pessoal? E essa foi a nossa aula de história de hoje. E o conteúdo sobre meios de transporte antes e hoje acaba aqui, ok, pessoal? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula de história.